Você sabe o que é comunhão? Você sabe por que é importante viver em comunhão? Você sabe qual é o poder da comunhão? Aqui nesse vídeo você vai aprender sobre tudo isso e um pouco mais sobre comunhão de acordo com a palavra do Senhor. Esse é o canal Multiplicando para Cristo e eu já quero te pedir que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber de primeira mão mais vídeos vindo da parte do Senhor, para que juntos nós possamos multiplicar a nossa fé, para que a gente consiga multiplicar para Cristo. Então vamos lá. Hoje o assunto é comunhão. Comunhão é justamente quando pessoas se juntam para fazer algo em comum. Quando estão juntas, unidas em um único propósito, em uma missão. Isso é comunhão. Mas eu queria trazer aqui para vocês já começar pelo Salmo 133. Ele é bastante conhecido, que ele fala de comunhão. Toda vez que eu penso em comunhão, já me vem sempre essa passagem em mente. E eu quero ler ela aqui junto com você. E diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Amém. Então, neste Salmo 133, essa expressão do quão bom e quão suave, como é bom e agradável em outras traduções, que os irmãos convivem em união, passa um sentido de um significado que expressa um agradável prazer quando estamos em união e uma sensação recompensadora, ou seja, quando os irmãos estão em união, estão em comunhão, há uma recompensa para isso. Olha só que coisa boa. E mais para frente nesse versículo, nesta passagem, ele vai citar sobre o óleo que desce pela barba de Arão. Ele cita o óleo porque naquela época os sacerdotes eram ungidos com óleo como símbolo de bênção e missão cumprida. E é por isso que o salmista compara o povo que vive em união e harmonia como aqueles que foram abençoados por Deus, abençoados por Jesus. E na última passagem, no último versículo, ele cita sobre as bênçãos de Deus perante a nossa vida como o orvalho de Hermon, que também somos abençoados por ele. Você sabe o que é Hermon? Você sabe onde fica Hermon? Hermon é uma região muito importante para a região de Israel. É uma localização de um monte de 30 quilômetros de extensão, todo congelado. E ele se destaca porque conforme vai chegando à base dele, à medida que vamos chegando à base dele, a geleira ela vai derretendo. E quando ela derrete, ela vai irrigando a terra e trazendo vida naquele local. Tanta vida que ali naquela água unida, em demais pontos, vai nascer o Rio Jordão. Então, esse mesmo monte encontra-se na área norte de Israel e é uma localização bastante desértica, seca. Então, Hermon é a representação de vida para aquele local. É como um milagre que veio para beneficiar uma localidade que é maltratada pela seca. Qual é o milagre que não beneficia, não é verdade? Todo milagre ele é bom, ele traz coisas boas para a gente. Então, quando os irmãos estão em união, estão em comunhão, começa a ter um milagre ali entre eles, na qual começa a se derramar a bênção sobre a vida de cada um e sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor. Que coisa boa, né? Quem é que não quer essa bênção?
Eu mesma quero, acredito que você também. Então todos nós unidos em igreja, como igreja, vivendo em comunhão e de repente começa a ser liberada essas bênçãos. Então é importante para nós seres humanos vivermos sim em sociedade, vivermos em comunhão, desde nós pequenos, que a gente é ensinado, educado pelos nossos pais, pelos nossos familiares, né? A ter um bom convívio com quem está ao nosso lado, quando começamos a ir para a escola e aí começamos a ter contato com outras pessoas, adultos e crianças, e ali já começa uma socialização. Quando nós começamos a ir para a igreja, no trabalho, qualquer lugar que a gente for, é uma socialização e é muito importante para nós seres humanos. É vital para nós seres humanos vivermos em socialização, vivermos em comunhão. Então, só que muitas vezes, muitas pessoas nos magoam e nós também magoamos outras pessoas e isso acaba atrapalhando nossas relações, acaba impedindo a gente de ter uma boa comunhão com quem está ao nosso redor. Inclusive muitas pessoas se afastam de Deus, param de frequentar igrejas por atitude de pessoas que magoaram elas, ou também por vergonha de ter cometido algum erro, e aí querem se afastar. Mas nós precisamos entender que da mesma forma que nós temos falhas, as pessoas que estão ao nosso redor, elas também têm falhas. Jamais encontraremos igrejas perfeitas, com pessoas perfeitas. Não há como. Lembra que todos nós somos pecadores? Pois é, nós somos pecadores e seremos assim. Por mais que a gente busque sempre viver em santidade, sempre viver fazendo a vontade do Senhor, mas nós sempre seremos pecadores, porque concupiscência é da nossa carne. Então, em algum momento nós vamos passar sim por essas dificuldades com pessoas ao nosso redor, com problemas nos nossos relacionamentos, seja com nossos próprios familiares dentro de casa, nossos pais, nossos filhos, amigos, vizinhos, amigos de trabalho, irmãos da igreja. É normal. Só que o que não podemos é nos afastar do Senhor quando isso acontecer, ou deixar de cumprir com as nossas obrigações como seguidores de Cristo. E nada disso deve ser motivo grande o suficiente, na verdade, para a gente deixar de procurar viver em santidade. É aí que nós devemos olhar para todo esse problema que está acontecendo e querer buscar mais ainda o nosso Deus, com o intuito de nos melhorar cada vez mais para Ele, para que a gente possa fazer a vontade dEle e estar obedecendo a Ele. E eu me lembro de um momento em que Deus começou a trabalhar a comunhão na minha vida, logo no começo da minha caminhada cristã. E eu nasci num lar cristão, mas era outra congregação, era outra doutrina. Eu não vou falar aqui porque não vem ao caso, mas eu cresci sim ouvindo a palavra do Senhor, mas eu ainda não aplicava na minha vida, eu ainda não tinha entregue ainda a minha vida por inteiro para Deus, para Jesus Cristo. Então fui crescendo, só ouvindo, aprendi, mas não vivia de fato. Há poucos anos atrás, em 2018, foi que eu realmente entreguei a minha vida por completo para Deus e decidi viver a vontade dEle em minha vida. E decidi o obedecer, decidi deixar minhas próprias vontades para seguir a vontade dEle. E então Ele começou a tratar em mim a comunhão. Começou, e quando eu me dei conta, foi justamente no momento que eu já estava começando a perceber somente as falhas das pessoas ao meu redor, na minha congregação local. Eu só estava enxergando as falhas dos meus irmãos e eu não entendia, eu ficava indignada, porque na minha cabeça a igreja tinha que ser local de pessoas perfeitas, pessoas santas,
pessoas certas o tempo inteiro. Então aquilo ali começou a gerar uma indignação em mim. Então eu fui desabafar com uma pessoa e sabiamente essa pessoa me ouviu. E eu contei minhas indignações e eu já estava pensando até em mudar de igreja. Ou quem sabe até deixar de frequentar a igreja, né? Não sei o que teria acontecido caso eu tivesse tomado essa decisão. Mas ela sabiamente me escutou e me contou uma história. Uma história essa que até hoje está em minha mente e eu entendi o sentido dela. E eu vou contar agora para você. Não sei se você conhece, mas é a história do copo. E ela era o seguinte: um certo dia havia um irmão em uma igreja que estava muito indignado por ver muitos irmãos pecarem ao seu redor. Ele estava muito indignado porque muitas pessoas tinham magoado e ele não queria mais frequentar aquela igreja. Então ele chamou o seu pastor e pediu para conversar e contou tudo para ele, o que estava em seu coração, o que não aguentava mais, estava indignado e queria sair, queria mudar de igreja, queria ir para outra área, para conhecer novas pessoas, enfim. Aí o pastor olhou para ele, entendeu, disse: filho, tudo bem, eu entendo o que você está passando, mas antes disso venha cá, eu quero te mostrar algo. E aí ele foi, e aí o pastor pegou um copo cheio de água e disse assim: filho, pega esse copo de água, tá vendo que ele tá cheio? Dê algumas voltas ao redor aqui com esse copo de água cheio e não deixa cair nenhum pingo d'água, não deixa cair nada no chão. Apenas foque em não deixar cair água no chão e dê umas 3 a 4 voltas. E ele foi, pegou aquele copo, deu as voltas e não deixou cair nenhuma gota d'água. E aí ele falou: olha, pastor, eu consegui. E agora? E aí o pastor olhou para ele e disse assim: sabe por que você conseguiu, filho? Porque você simplesmente focou no que você deveria focar. Você focou ali na água que estava no copo. Você focou em não deixar cair. Você não olhou para as pessoas que estavam ao seu redor. Porque se você tivesse olhado, provavelmente você teria deixado cair no chão. Então você focou no que realmente deveria focar. Então é isso que você precisa fazer dentro da igreja. Você precisa focar no que tem que focar. E o que você tem que focar dentro da igreja é no Senhor. Porque quando você foca em Deus, tudo que está acontecendo ao seu redor não vai te fazer desistir da caminhada, não vai te fazer sair, não vai te fazer se indignar. E você vai estar focando no que realmente é de importante. Então, depois que eu ouvi essa pessoa falando comigo, me contando essa história, ali eu comecei a refletir. Ela não falou mais nada, mas ali foi quando Deus ele começou a trabalhar em mim. E eu percebi que eu estava focando em algo errado. Eu não estava focando nele como eu deveria. Então, eu comecei a me prostrar diante dele e pedi para que ele me ajudasse a focar somente nele, para que eu não cometesse mais esse erro de estar focando nas pessoas e nas circunstâncias ao meu redor. E aí ele foi me ajudando. E foi quando ele começou a trabalhar a comunhão em mim, de que era necessária, extremamente importante a comunhão entre os irmãos, mesmo com pessoas falhas ao nosso redor. Mesmo eu sendo falha, é de suma importância a comunhão com os nossos irmãos. Naquela época, minha mente espiritual ela era pequena, imatura, fechada, e eu não conseguia entender isso. Mas quando o Senhor começou a me tratar, eu comecei a entender. E comecei a abrir a minha mente e abrir o meu coração para que o Senhor pudesse trabalhar aqui dentro
e pudesse realmente me moldar, me remodelar, para que eu entendesse o verdadeiro sentido de ser seguidora de Cristo, de realmente ser serva do Senhor. Então, a nossa fé ela precisa ser tão firmada em Deus a ponto de não deixarmos nenhuma circunstância ao nosso redor nos afastar dele, não deixar com que pessoas, com que situações, com que problemas, frustrações, erros de outras pessoas ou até os nossos próprios erros nos afastem de Deus. Não podemos perder a confiança nos planos do Senhor para nós. Eu não estou dizendo que é fácil. Não é de nenhuma forma. Na verdade é muito difícil, mas já afirmava Cristo que passaríamos por dificuldades, não é mesmo? Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Nós somos a Igreja de Cristo e por isso precisamos entender a importância de nos mantermos em comunhão, mesmo que seja difícil. Há alguns dias atrás, eu também levei uma reflexão já para as mulheres sobre a Rainha Esther, o que podemos tirar de aprendizado com a Rainha Esther. E, sabe, a Rainha Esther foi algo... A história dela é algo assim tão esplendoroso, porque ela foi colocada ali como rainha por um propósito. O Senhor tem um propósito com aquela mulher. Então, Deus tinha um plano para a vida de Esther. Deus tem um plano para a sua vida, Deus tem um plano para a minha vida. Ele tem um plano para todos nós. E Ele quer nos usar para a obra dEle. Assim como Ele usou Esther para libertar o povo de Israel, Ele também tem um plano para você. Ele também quer te usar na obra dEle. Ele quer me usar na obra dEle. E não importa as circunstâncias, Deus quer que você esteja 100% focado nele, 100% olhando para Ele, porque Deus tem um plano na sua vida e Ele também quer concretizar tudo que Ele te prometeu, mas Ele também quer te usar na obra dEle e você precisa entender isso. Então, se você ficar focando nas circunstâncias ao seu redor, nos erros das pessoas, você não vai conseguir realizar isso, você não vai conseguir trabalhar por inteiro, por completo na obra do Senhor. E como Deus tem um plano para a sua vida, Ele é tão perfeito e tão soberano que Ele te coloca no lugar certo, na hora certa e no momento certo. E Ele me colocou onde eu estou, seja na minha família, na minha casa, na minha igreja local, na minha congregação que eu frequento, no meu trabalho, em todo lugar que eu vou, porque Ele tem um propósito na minha vida. A mesma coisa com você. Onde você mora, talvez não seja onde você gostaria de morar, a sua casa talvez não seja uma casa que você gostaria de ter. A sua igreja também, talvez você não quisesse estar nessa igreja. Sua faculdade, ou o seu trabalho, ou na escola, talvez não seja o ambiente que você queria para você. Mas se Deus te colocou nesse lugar, é porque Ele tem um plano, é porque Ele tem um propósito em sua vida. E você precisa abrir os olhos quanto a isso, porque Ele quer usar você aonde você está. E pode ter certeza que no momento certo, na hora certa, quando for a hora, Ele vai concretizar aquilo que você vem pedindo a Ele. É só você esperar, é só você deixar Ele te usar na obra dEle. Então, Ele também coloca pessoas ao nosso redor. Não tem como a gente viver a vida que Deus tem para nós sem pessoas ao nosso lado. Porque pessoas precisam de pessoas. Lembra que a socialização é muito importante para nós seres humanos? Pois é.
Pessoas precisam de pessoas e nós precisamos uns dos outros. E é por isso que a comunhão ela é importante. Pessoas diferentes de você, pessoas que têm o mesmo pensamento, para que você possa aprender com cada uma, inclusive com as pessoas que erram perto de você, com as pessoas que erraram com você. Pois é, se engana quem acha que só tem como aprender com pessoas certinhas, com pessoas corretas. Não, às vezes nós aprendemos muito mais com aquelas pessoas que erram, com aquelas pessoas que estão aqui do nosso lado errando, ou aqui com aquelas que nos magoaram. É para que a gente possa olhar para elas e não querer fazer igual a elas, não sentir vontade de fazer igual a elas, ver que aquilo que elas estão fazendo é tão errado e não querermos fazer, não queremos cometer o erro que elas cometeram. Mas eu te digo em nome de Jesus que quando Deus coloca essas pessoas ao nosso redor, é para que a gente também, além de aprender a não cometer os erros dessas pessoas, para que a gente passe a olhar para elas com os olhos espirituais. Porque quando olhamos com os olhos carnais, a tendência é nos afastar dessas pessoas. É ou não é verdade? Porque nós ficamos indignados, tristes, magoados. Então, a nossa tendência carnal é não querer ver mais a pessoa, é querer se afastar. E aí, quando a gente faz isso, nós não estamos realizando a vontade do Senhor. Então, Jesus disse lá em Mateus 5, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. O Senhor nos chama para ser sal e luz neste mundo, no meio dessas pessoas, no ambiente em que estamos inseridos. Ele quer que nós sejamos como a candeia. Você sabe o que é uma candeia? Candeia é uma pequena peça de iluminação que ela é abastecida com óleo ou um gás inflamável e ela produz luz. Então Deus quer que a gente seja como a candeia, na qual o nosso gás, o nosso óleo é Jesus, para que a gente possa transmitir essa luz por onde passarmos. Nós devemos iluminar todos os ambientes em que pormos os pés, inclusive a vida dessas pessoas que já nos fizeram mal, que nos entristecem ainda. Nós devemos entender que da mesma forma que a pessoa erra, nós também erramos. E nós não conhecemos o coração de ninguém, só quem conhece é Deus, só Deus sonda os corações de cada um de nós. Então, nós não podemos julgar o erro de alguém, não tem como. Porque pode acontecer daquela pessoa ela ter errado sem perceber, sem querer. Ou ela pode também já ter pedido perdão a Deus e Jesus com certeza já perdoou. E nós ainda estamos a julgar sem querer perdoar a pessoa. Não estamos fazendo a vontade do Senhor assim, irmão. Não há como fazer a vontade do Senhor desta forma, porque vai contra os mandamentos que Ele tem pra gente. Lembra que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, somente a Ele. E o segundo mandamento, amar ao próximo como a ti mesmo. Pois é, quando nós amamos ao próximo como a nós mesmos, nós passamos a olhar para ele diferente. Nós passamos a agir com ele da forma como gostaríamos de ser tratados. E aí fica mais fácil da gente conseguir perdoar, que também já é algo difícil de fazer. Perdoar é difícil. Mas
E viver em comunhão é isso. E no meio desse processo de Deus tratando em mim a comunhão, tanto eu julguei pessoas, como eu também fui julgada. Mas eu fui aprendendo na prática, caindo, levantando, caindo de novo, levantando de novo, caindo e levantando. E Jesus ali comigo me ajudando, me moldando, e até hoje ainda continua a me moldar. E o aprendizado que eu tirei disso tudo, que eu venho tirando, é que quando nós entendemos a importância da comunhão, nós conseguimos entender que nós viemos a esse mundo para ser sal e luz, para ser a candeia, para iluminar por onde passarmos, para realmente fazer a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. E é aí onde entra o grande poder da comunhão, porque a comunhão, ela tem o poder de transformar. Quando você começa a ter comunhão, você começa a receber bênçãos sobre sua vida e você começa a ser transformado. E esse poder que eu pude experimentar e continuo experimentando é que eu venho aprendendo a olhar as pessoas com olhos espirituais. Aprendi e estou aprendendo a estender a mão para ajudar as pessoas, em vez de estar criticando, de estar julgando, apontando o dedo, como eu já fiz lá atrás, no passado. Em vez de me afastar, eu procuro me aproximar dela. Em vez de guardar mágoa, eu procuro perdoar. Eu consigo olhar para ela com olhos espirituais e perdoá-la. Consigo aprender a amar realmente quem está ao meu lado, amar o próximo como a ti mesmo. E você também pode fazer isso, você também pode conseguir fazer isso. Porque dessa forma nós iremos conseguir somente focar em Deus a ponto de só ouvir a voz dele. E conseguiremos assim realmente obedecer o mandamento que ele nos manda de amar ao próximo como a ti mesmo. Então, o grande poder da comunhão é isso, é um poder que não só nos aproxima mais de Deus, mas ele nos aproxima das pessoas ao nosso redor. E aí, como consequência disso, nós conseguimos nos aproximar mais de Deus, porque se estamos nos aproximando das pessoas, nós estamos tendo comunhão, nós estamos aprendendo a perdoá-las, a amá-las, estamos estendendo a mão para ajudar, então nós estamos amando ao nosso próximo como a nós mesmos. E aí nós conseguimos chegar mais perto do Senhor. E não é esse o nosso objetivo? Chegar mais perto do nosso Deus? Paulo foi um dos autores que mais falou sobre a vida eclesiológica, a vida da igreja e a vida na igreja. Nós temos muito que aprender com tudo que ele nos fala. Mas lá em Efésios 2:21, ele diz que toda a igreja é ajustada e cresce para tornar-se um santuário no Senhor. Ou seja, todos nós juntos somos moldados no Espírito Santo para que a gente faça a obra do Senhor. Através da renovação da nossa mente, como está lá em Romanos 12, para podermos glorificar o nome de Deus em nossas vidas. Então nós, a igreja, somos o corpo de Cristo. E a cada um de nós temos um papel que Jesus nos deixou. O seu papel é importante, meu irmão, minha irmã. O meu papel é importante. Mas sozinhos nós não vamos conseguir concluir, sozinhos nós não podemos. Então, assim como é em um corpo humano, que cada órgão tem uma função vital, mas sozinho eles não funcionam, precisam de um do outro para funcionar, como é o caso do coração, ele bombeia sangue para o corpo todo, as pernas para andar, os olhos para ver. É assim no corpo de Cristo.
Cada um tem o seu papel, tem a sua função. E todos nós juntos, nós vamos conseguir cumprir a missão por completo. Então, a partir do momento que nós andamos em unidade, ajudando uns aos outros para crescermos em sabedoria, fé e discernimento, nós estamos completando uma função dentro de um plano maior, onde esse plano é do Senhor, não é nosso, é do Senhor. E se nós não propormos a estar assim em comunhão uns com os outros, nós não vamos conseguir passar por nossas dificuldades e turbulências. Nós vamos sempre enfrentá-las com dificuldades. Tudo será mais difícil. Até porque melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. É assim que está na palavra. Então nós precisamos uns dos outros. Duas mentes pensam melhor do que uma, não há como negar, não tem como. A experiência também é um fator que conta muito. Se um irmão ou uma irmã na fé já passou por algum problema que você está passando, com certeza ele vai poder te ajudar. Com certeza, e vice-versa. Lá em Hebreus 10, 24 e 25 diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Pois é, irmão, irmã, a comunhão, ela é mais que importante, ela tem poder, ela tem um poder transformador. E eu gostaria de aproveitar e deixar um pedido a você, Igreja de Cristo, em nome de Jesus. Eu sei que você é Igreja de Cristo. Se comunique, tenha comunhão. Precisamos nos comunicar, precisamos ter comunhão com as pessoas enquanto ainda há tempo. Acabamos de ler agora em Hebreus, o dia se aproxima, o tempo está passando e nós precisamos aproveitar cada momento que Deus está nos dando para cumprir a nossa missão. Nós precisamos aproveitar para fazer agora, para ter comunhão agora com as pessoas ao nosso redor, porque juntos somos mais fortes. Lembra? A união faz a força, é verdade. A união faz a força. Jesus, lá no início da sua caminhada, ele chamou 12 discípulos. Ele formou uma equipe junto com ele, para que, ao final do seu plano, na conclusão do seu plano, do plano de Deus Pai, o seu plano fosse concretizado e aquela equipe ali conseguisse continuar com o plano de espalhar a sua palavra, de pregar o Evangelho por todas as nações. Então a união, ela faz a força. Então nós não temos mais tempo de ficarmos com intrigas desnecessárias, com as pessoas ao nosso redor, seja com um familiar, com o irmão da igreja, ou de qualquer lugar, amigo de trabalho, colega de trabalho, de escola, de faculdade. Nós não temos mais tempo. O dia em que Jesus vai voltar está chegando. Nós precisamos nos preocupar em chegar mais perto dele. Nós precisamos nos preocupar em chegar mais perto dele. Veja, não há mais tempo para isso. Isso é na hora de pedirmos perdão àqueles que nos magoaram. Isso é na hora de perdoar aqueles que nos magoaram. Isso é na hora, isso é na hora de pedir perdão para aquele que nós magoamos. Isso é na hora da gente perdoar sem mesmo precisar de alguém, da pessoa vir pedir perdão a gente. Está na hora disso. Lá em 1 João 1, 6 e 7, diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade.
Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Percebem que para andar na luz, não basta abrir a boca e dizer, eu só preciso ter comunhão com Deus. Não. O coração do homem é enganoso, irmão. Esse pensamento, ele é enganoso. Porque para andarmos na luz, nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Nós acabamos de ler isso. E então nós seremos purificados de todos os nossos pecados. E assim estaremos tendo comunhão com o nosso Cristo. E Ele se alegra em ver todos nós unidos em um só propósito, querendo aprender a ser seguidor dele, querendo aprender a ser discípulo dele, querendo buscar sempre ele. Ele se alegra em ver que estamos sendo buscando ser sal e luz na vida das pessoas, ser a candeia que ilumina, de estendermos as mãos, de encorajarmos uns aos outros. Ele está se alegrando de tudo isso, porque assim nós estaremos amando ao próximo como a nós mesmos, como Ele pede, como é o mandamento dele para nossas vidas, não é verdade? Então Ele se alegra quando vivemos de fato o Evangelho, quando nós pregamos o Evangelho e quando nós vivemos de fato. E como a gente consegue fazer tudo isso? Exatamente através da comunhão. É através da comunhão, irmão, irmã. Então, você precisa, a partir de hoje, começar a ter comunhão. Você precisa entender que essa comunhão ela é mais que importante, ela é necessária, ela é poderosa. Ela pode transformar a tua vida e a vida de quem está ao seu redor. Ela pode liberar bênçãos para você. Eu sei que você quer bênçãos em sua vida. Então não deixe para depois. Comece agora a ter comunhão com as pessoas que moram com você, seus familiares, as pessoas de sua igreja, seus vizinhos, seus colegas de trabalho. Qualquer lugar que você for, tente viver em comunhão com cada um. Comunhão, inclusive, com aqueles que te fizeram mal. Comunhão com aqueles que te entristecem. É difícil, mas tente. Porque é essa comunhão que vai te fazer chegar mais perto do Senhor. É difícil pra gente, irmão. Eu sei, nós somos carnais. É difícil pra gente. Mas, para Deus nada é impossível, lembra? Você vai precisar pedir essa força que você precisa para Ele. Você vai precisar deixar Ele te capacitar, deixar Ele te fortalecer para isso. Para que você consiga fazer essa comunhão, ter essa comunhão com essas pessoas. Então hoje eu quero te incentivar, eu quero te encorajar. Não deixe para depois, comece agora. Se tem que perdoar alguém, perdoe agora. Se tem que pedir perdão, liga agora para ela, manda uma mensagem. Pede perdão, perdoa. Comece a ter comunhão com aquela pessoa que você não tem. Liga para aquela pessoa que você não fala há muito tempo. Manda uma mensagem. Comece agora a ter comunhão. Começa a ir para a sua igreja. Se você não tem igreja, comece a frequentar uma igreja. Comece a ter comunhão com as pessoas do seu trabalho. Certo? É agora, a hora é agora. Então eu quero te incentivar a fazer isso, para que você faça a sua parte. Mais uma vez, eu sei que é difícil, pode parecer muito difícil, mas você precisa tentar, você precisa fazer a sua parte, porque o Senhor, Ele não está preocupado com a parte de outras pessoas, Ele está preocupado com a sua parte. Ele só quer ver você fazendo a sua parte. Ele quer ver o teu esforço em querer ser sal e luz, em querer ser a candeia que ilumina. Ele quer ver você multiplicando sua fé.
Ele quer ver você multiplicando para Ele. Ele quer ver você cumprir os mandamentos que Ele deixou para você. Ele quer ver você chegar mais perto dEle. Ele quer que você chegue mais perto dEle. Mas para isso você vai precisar ter comunhão primeiro com as pessoas que estão ao seu redor. E então você vai conseguir ter comunhão com Deus e chegar mais perto dEle. Amém? Então não deixe para depois. Busque agora. Comece agora. Agora mesmo comece a ter comunhão. Comece a experimentar o poder da comunhão. Um poder que transforma, que une, que libera bênção sobre sua vida e sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor. Lembra da mulher samaritana com Jesus? Ela experimentou da água viva que é Jesus. Você também precisa fazer isso. Lembra da história do copo? Você precisa focar em Deus. Foque nele. Foque somente nele, que você vai conseguir experimentar da água viva que a mulher samaritana experimentou. Amém? E é isso que eu deixo hoje para você. Fica na paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, e até a próxima. Tchau!